Fala, gente boa! Estamos aqui em mais um MenaCast, o podcast da Menarim Sementes. E hoje temos duas presenças ilustres aqui, né? O diretor executivo, gerente executivo, né, Ralph, da Meridional, e o coordenador técnico de soja da Meridional também, o Márcio. E queremos explorar um pouquinho mais, né? Conhecer um pouco mais da Meridional, né? Que é uma empresa que tem uma forte parceria com a Embrapa Soja, tem crescido muito, tem feito parte da estratégia comercial da Menarim Sementes, que tem sido um case de sucesso tanto aqui no norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, para a Menarim Sementes. É uma honra estar aqui com eles hoje. Particularmente, tenho trabalhado muito fortemente com os dois nos últimos 2 anos, né? Apesar de conhecê-los há mais tempo, mas isso tem nos aproximado, né? Estendido a nossa amizade, né? Então, queria trazer aqui para vocês um pouquinho mais, né, desse case de sucesso do mercado de soja. A gente vai abordar um pouco mais sobre o contexto histórico também do portfólio de sementes da Fundação Meridional e, claro, vamos explorar aqui a experiência destes 2 especialistas, né, da cultura da soja que estão aqui conosco hoje. Então, Ralph, Márcio, queria que vocês se apresentassem um pouco, que apresentassem um pouco mais da Fundação Meridional, essa relação, né, junto da Embrapa Soja e como vocês têm atuado, como a Fundação Meridional tem atuado hoje, que a gente está aqui para aprender um pouco mais com vocês sobre as estratégias, né, de sucesso para a cultura da soja, mas entender também dessa grande empresa que faz parte da história da cultura da soja do Brasil hoje. Obrigado, Evandro. Agradecer especialmente aí a você, a toda a diretoria da Menarim Sementes, ao Henrique, Ricardo, principalmente, que nos acompanham diretamente. É um grande prazer. O meu nome é Ralph Dengler, eu venho de São Paulo, né? Sou formado em Piracicaba em 1986, completo 40 anos de formado em agronomia agora. E desde 1999 a gente está à frente desse projeto grande que é a Fundação Meridional, que foi instituída em dezembro de 1999, ou seja, estamos indo para 27 anos agora, né? É uma parceria que depois estabeleceu também uma parceria, mas é uma união de produtores de sementes. Hoje são 28 empresas que compõem o grupo, são empresas grandes, empresas do estado de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, também de Goiás, né? Temos alguns sublicenciados no Rio Grande do Sul também. Então são empresas que compõem aí um grupo muito forte, que produzem muita semente e que aportam recursos via Fundação Meridional no desenvolvimento e na pesquisa de cultivares, né? Essa conversa começou toda em 1997, com a Lei de Proteção de Cultivares, e em 99, então, a gente criou esse grupo para apoiar diretamente o desenvolvimento de cultivares, já à luz da nova Lei de Proteção, que tinha aí uma série de situações previstas, principalmente na questão de condução de ensaios, o registro de cultivares, a proteção de cultivares, etc. Então, isso foi um momento muito importante dentro do setor sementeiro. A Embrapa Soja liderou esse processo. Depois nós também agregamos à Fundação Meridional também uma parceria com o então IAPAR, hoje IDR Paraná, na questão do trigo e triticale. E na Embrapa Soja a gente tem não só a soja, mas temos trigo e triticale também, né? Então, já tivemos uma presença bastante grande no mercado, temos aí todas as plataformas envolvidas, né? A Embrapa hoje tem o maior banco de germoplasma do mundo, eu vou tomar um pouquinho aqui do meu amigo Márcio, né? A parte mais técnica, mas a gente tem hoje, pela Embrapa Soja, o maior banco ativo de germoplasma do planeta em variabilidade, com mais de 70 mil acessos, o que proporciona realmente uma versatilidade muito grande para o programa de melhoramento, né? É um dos poucos programas que a gente conhece no mundo que tem 5 plataformas de melhoramento. Então tem soja convencional, tem soja RR, tem soja IPRO, tem soja I2X, tem soja Extend,
né? Então, tem diversos atores. O espaço lá dentro da Embrapa Soja é muito grande, muito modernizado, né? É o maior programa, hoje é o maior instituto de pesquisa em soja tropical no mundo, né? Você já recebeu aqui várias pessoas que trabalham lá na Embrapa Soja, então eu não preciso repetir isso. Mas é o que nos move lá dentro, né? E externamente, as nossas parcerias, a gente também tem a parte de envolvimento com o desenvolvimento de mercado. E aí é que vem a relação com a Menarim Sementes, a relação com o Evandro, principalmente nessa questão de levar as melhores cultivares, né, e que elas se tornem realmente protagonistas no mercado de sementes. Então, uma grande honra, muito obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui e falar um pouco sobre Fundação Meridional, sobre Embrapa, sobre genética de soja. E deixo aqui então com o meu amigo Márcio a parte da coordenação de soja, que ele realmente é o grande destaque que nós temos hoje dentro, que ele acompanha diretamente o programa de melhoramento junto aos melhoristas, né? Ele conduz rede de testes, então é uma pessoa extremamente gabaritada para falar sobre melhoramento de soja. Sim, fantástico, Ralf. Obrigado. Obrigado, Ralf. Obrigado, Evandro, pelo convite. Uma manhã muito produtiva, acredito que vai ser um bate-papo bem legal, né? Como o Ralf bem me apresentou, sou Márcio, natural de Bela Vista do Paraíso, né? Bela Vista está ficando rotineiro vir nesse podcast, né, Evandro? É um polo, né? É um polo de profissionais do agro, né? A gente brinca, mas realmente sim, é uma cidade abençoada ali por profissionais do agro. Mas agradeço pelo convite, né? Estou à disposição, né? Hoje eu ocupo a função dentro da Fundação Meridional na coordenação técnica voltada para a soja, fico mais voltado à pesquisa, ao desenvolvimento de produtos, à seleção de genótipos de soja, ao posicionar esse genótipo em diversas regiões de atuação da parceria da Embrapa com a Fundação Meridional. Então a gente está bem ali na parte da pesquisa mesmo, no desenvolvimento ali, para chegar com esse produto pronto no mercado, chegar com esse produto pronto para o sementeiro e entregar realmente mesmo ali aquele produto refinado para o posicionamento, né? E posteriormente ali para a venda ali, que é a parte ali que você fica mais a parte comercial ali, para passar confiança para o produtor ali com um produto realmente que entrega resultado, né? Bacana, Márcio. E só fazendo uma brincadeira aqui, todos nós que temos vários talentos também, além da parte técnica de soja, que todos aqui são bem conhecidos, né? O Ralf também tem essa habilidade aí de ser um dos principais covers, né? do Helvis, né? Hoje no Brasil, né? Então ele é muito conhecido também por isso, é muito legal, né? E é bacana ver esse talento que ele tem, né? E isso também em vários ambientes que a gente tem vivenciado a cultura da soja traz um momento de descontração e alegria, né? E isso é muito bacana, né? Porque os negócios são feitos de pessoas e pessoas são vida, né? E isso é uma forma de viver bem a vida também, né? Isso é muito bacana. Legal. Mas, né, como nós estamos nos propondo a falar de soja, né, eu vou dividir em blocos aqui, como o Ralf muito bem posicionou, né? A Embrapa Soja e também a Fundação Meridional tem aí acesso a uma das maiores plataformas de tecnologias, né? Da soja, né? Então a gente vai dividir em blocos, né, o nosso comentário, né, de tecnologia, né, passando por convencional, RR, Pro, né, e 2X, né? Quem sabe falar um pouquinho das novidades que vão vir para o futuro, né, que são novidades que estão aí no forno já, né, Ralf? E também um pouquinho acho que falar um pouquinho das regiões, adaptação também, né? Então, uma coisa que é muito bacana da cultura da soja, e eu aprendi muito com vários aqui na região, né? E tive a sorte de conviver com grandes especialistas aqui da região, né? E isso fez parte da minha formação. E eu sempre me recordo do nosso amigo Romildo Birello, né? Ele sempre fala assim: Evandro, você quer entender de cultura da soja? Procure entender quais são as principais tecnologias que impactam a cultura da soja, né? Então, você tem que relembrar lá que o sucesso é o sistema de plantio direto na palha, né? O advento do glifosato, né? Depois, posteriormente, a soja indeterminada, né? E aí veio a tecnologia RR. E aí a gente chega aqui, né, na conversa de hoje,
né, onde o nosso bloco vai ser dividido por tecnologias da cultura da soja. Então, aquele que realmente quer entender da cultura, ele tem que entender quais são as principais tecnologias que estão puxando, né, que são o cavalo promotor, né, de adaptação, de produtividade, né, para se atingir o melhor rendimento, né? E isso tem toda uma correlação, né? Principalmente através da genética, né, do genótipo, né, que é o que a gente se propõe falar hoje, mas tem também todo o tripé do ambiente, né, do manejo, para melhor posicionar as tecnologias, né? Então, isso é muito do trabalho que eu vejo que a Fundação Meridional faz, né? Eu acompanho muito o trabalho do Ralph, principalmente também o do Márcio, né, que eles avaliam os genótipos, a genética de soja em diferentes ambientes, né? E isso traz riqueza de dados para posicionar para o agricultor a melhor tecnologia, a melhor variedade, né, para o melhor ambiente produtivo, né, que isso é extremamente importante, e também trazer as melhores cultivares para o mercado, né, que sejam tão boas quanto o que já existe, né, no mercado. Então, por isso que a Menarim Sementes tem uma parceria muito forte com a Fundação Meridional, porque a gente reconhece todo esse trabalho, toda essa performance, e, claro, hoje o agricultor também tem se beneficiado, né, com maiores rendimentos, né, maior produtividade, né, e, consequentemente, aí, conforme as cotações ajudarem, mais lucratividade, né? Então, por isso que a gente tem um alinhamento estratégico muito assertivo, né, com a Fundação Meridional, né? E o Henrique também ocupa uma posição, né, meu diretor técnico dentro da Meridional hoje, porque a gente é alinhado estrategicamente com esse modelo de negócio, né, que muito tem sido bem sucedido hoje na Menarim Sementes, né? E começando a falar um pouquinho dos produtos, né? Quando eu cheguei na Menarim Sementes há 2 anos atrás, né, eu me assustei um pouco, né? Porque o pessoal começava a colher uma determinada cultivar nossa e já ligava para fazer as reservas, né? Então, começando aqui a falar um pouquinho das plataformas, né? Então, começar pela soja convencional, né? E eu comecei a olhar isso, né? Falei, nossa, eu não sabia que, né, esse mercado estava tão pujante, né? Até assustei um pouco, né? Falei, ô, louco, né? Não sabia que isso estava nesse pé, né? E um dos cases de sucesso da Menarim Sementes hoje é a BRS 284 convencional. Quando eu lembro dessa cultivar, eu lembro lá das antigas, né? Aqui na região norte do Paraná foi muito plantada, já 10, acredito eu, até 15 anos atrás, né? 20 anos atrás. 20 anos atrás, Ralf. E eu vejo essa cultivar, para ser bem sincero, hoje você vai na academia, tem esses velhos bombados, né? Essas velhinhas bombadas, né? Esses velhos contemporâneos que se deixar, na verdade, dá um cacete na gente, né? E eu vejo a 284 hoje ainda com esse perfil, um material antigo, né? Mas ele tem seu posicionamento. Quem sabe manejar bem esse material por ser uma soja convencional, até hoje atinge altos rendimentos que, inclusive, talvez tem muito material no mercado que não chega perto dela. Então, a gente tem uma base de clientela que realmente chegou na pré-colheita, começou a colher, já liga reservando ali janeiro, fevereiro, porque sabe que é um material que não pode faltar na estratégia de semeadura da sua fazenda. Então isso me assustou, me chama a atenção, inclusive a gente tem continuado, né, o negócio com ela, está expandindo inclusive, e eu queria que vocês comentassem um pouco da 284, né, mas também falar de mais cultivares convencionais que tem no mercado hoje, que estão chegando, que podem acrescentar para o cliente agricultor, né. Tem região que paga um bônus a mais, né, para soja convencional, que isso é um grande atrativo, né. Está variando aí em torno de 30, 45 reais, mas muitas regiões não tem mais, né? Então é uma coisa para se pensar, talvez fomentar, né? Porque isso é um segmento bem interessante. Tem produto, tem genética, né? E quem sabe um melhor rendimento financeiro conforme a estratégia de cada região, né? Não sei o que vocês têm vivenciado desse lado aqui, porque isso aqui é um pouquinho do meu ambiente de negócio, né? O Evandro, acho que antes do Ralf fazer toda a introdução, que ele conhece bem mais 284 do que eu, mas eu coloco a 284 da seguinte forma: é uma soja que nem você colocou, é uma vovozinha mais atual. A Embrapa passou daquele momento de soja com hábito de crescimento determinado para uma soja indeterminada. Foi a virada de chave com BRS 284.
Mas nós estamos falando de uma soja com mais de 15 anos de mercado, muito mais de 15 anos, né, Ralf? E é uma soja atual. Por que uma soja atual? É uma soja com hábito de crescimento indeterminado, com potencial produtivo lá em cima, batendo de frente com as principais cultivares do mercado, com uma idade bem ultrapassada, mas com um ganho real atual. Nós temos uma cultivar com mais de 15 anos, com hábito de crescimento indeterminado, foi a virada da chave da Embrapa para hábito de crescimento indeterminado, e ela está até hoje pela estabilidade que o material trouxe até hoje, né? Muito demandada no centro-oeste, no Cerrado, sul do Brasil ela é muito demandada também. Então, um material bem atual ainda, né? Muito atual. Márcio, eu acho que viu, Evandro, eu acho que essa questão da 1284 a gente tem até um certo orgulho de falar de 1284, né? A gente, quando estava essa questão de essa pressão de aparecer material indeterminado, poder plantar cedo, que na época era plantar no final de setembro, hoje já é no começo de setembro, no final de agosto, né? Em todas aquelas questões, né? Mas e a gente nem trabalhava grupo de maturidade, nem existia essas coisas, né? Era tudo ciclo, era tudo com letras, né? LMN, né? Então era bem diferente aí o esquema. E a longevidade da 284 ela está muito em função disso que o Márcio acabou de falar. O tempo de vida de uma cultivar médio hoje não está passando de 5 anos, tá? Havia um tempo que ficava entre 8 e 10 até 15 anos, né? Tanto é verdade que a nossa parceria com a Embrapa ela prevê uma exclusividade para quem é colaborador da fundação de 10 anos, porque prevendo que a proteção é por 15 anos, porque é o tempo de vida de uma variedade, no máximo. Mas, para você ter uma ideia, a PRS 284 ela é de 2005. Tá? Ela está atingindo maioridade absoluta esse ano. Tá? Então, assim, a primeira semente que a gente colocou no campo foi em 2005. Né? Depois de fazer 2 ciclos de seleção bem rápidos, e a gente conseguiu em 2 anos colocar uma variedade indeterminada. E aí, na época, veio a pressão do RR, falando, não, a gente não quer convencional, a gente quer RR. Né? E aí ficou essa questão. E aí apareceu esse mercado muito importante para a soja não transgênica. Né? Então a soja não OGM hoje ela tem 2 grandes empresas, uma delas inclusive é a nossa mantenedora, que é a CJ Selecta, que investe em pesado na questão de ter soja não transgênica. Né? Então tem um mercado, paga-se relativamente bem por isso, até pelo menos nessa parte mais centro-oeste, né? E aonde a 284 ela também achou a sua adaptação praticamente máxima também, né? Porque questão de grupo de maturidade, que fica um ciclo relativamente precoce, questão de porte de planta, né? Questão de potencial produtivo, adaptação ao fotoperíodo e uma série de outras coisas, que ela foi muito bem no centro-oeste. Tá? Então ela meio que se achou ali. Né? E na sequência da 284, né, vieram diversos outros materiais muito bons também, principalmente já com uma nova visão do melhoramento. Né? Então já materiais que têm realmente também um porte um pouco mais controlado, introdução de genes que foi possível colocar pelo fato de ser convencional, você pegar um trait nativo, uma resistência à ferrugem, por exemplo. Então vem uma 511, vem uma 531, vem uma 539, né? A tecnologia block de tolerância a percevejo, né? Também que está presente numa 539. Então são cultivares convencionais que têm já adaptação praticamente no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, né? Claro que algumas mais bem adaptadas, outras menos adaptadas. E a gente tem dentro do nosso portfólio, por exemplo, 525, que é um material super precoce, que é bem adaptado para a região alta e fria. E temos também 573, que é bem adaptado para latitudes baixas. Né? Então, e a 546, que permeia esse meio todo, mas que tem uma característica de resistência para os 2 nematóides de galha. Né? Então, é um portfólio bastante completo, muito demandado, que nem você falou, você estranhou, né, que tem uma demanda, né? É claro que se a gente for olhar o tamanho do mercado
de semente no soja do Brasil, tá? A gente está falando algo em torno aí dos 4, 5% de participação de mercado com soja convencional. Mas é um número muito importante para nós. Sólido, tá? né? E é bem sólido, e essa é uma demanda que existe e deve permanecer, e talvez até ela seja crescente. Tá? Pelo que a gente tem percebido, tá? No pós-pandemia, isso ficou muito mais valorizado, parece. Tá? Então, as empresas realmente hoje, né, a gente tem, eu já mencionei aqui, mas a gente tem a CJ Selecta, que está investindo no programa de melhoramento para conseguir novas opções para os clientes ou para os fornecedores dela, porque ela faz a questão do fomento e tudo mais. Então, ela leva essas variedades e traz de volta depois o produto que eles precisam exportar para os clientes internacionais que eles têm. Tá? Não só de soja em grão, mas também todos os produtos industrializados que eles têm. Sim. Então, hoje a gente tem essa participação com o portfólio de soja não transgênica, porque a Embrapa colocou isso como um mote para ela, até como opções, por exemplo, para pequenos produtores, para os orgânicos, para outros sistemas de produção que você acabou de mencionar, que muitas vezes não acham com os outros obtentores ou os outros fornecedores de germoplasma, não acham soja não transgênica. E precisa ser não transgênico. Né? Nós temos, inclusive, colaboradores dentro da Fundação, produtor de semente, né, que é especialista nisso. Né, Márcio? Sim. Então, que é especialista nisso. Então, desenvolve, inclusive, ensaio, avança materiais convencionais conosco por causa do fato que eles têm um foco de mercado bem colocado. É grande isso? A gente tem uma ideia de que seja importante. Não é commodity, é especialidade. Sim. E aí, é claro, quando vem o bônus ainda, ou vem alguma coisa que se soma a isso, né? Porque é que nem você falou, não é que essa soja produz menos. Muitas e muitas vezes, aliás, a maioria dessas cultivares que eu mencionei são tão produtivas ou mais produtivas dentro de um sistema do que algumas sojas transgênicas. Perfeito, Rafa. Tá? Porque o agricultor ele conhece o ambiente produtivo dele e a interação, né, da genética com o ambiente, né, e conhece o clima, né? Então, a gente tem clientes aqui no Norte do Paraná que plantam para produzir soja mesmo, não está tendo prêmio, né? Mas está plantando para isso, nos Campos Gerais também, porque ele sabe que essa variedade, a 284, ela é extremamente produtiva no seu ambiente ali, por mais que ela seja convencional, se tiver o prêmio, se conseguir segregar, ótimo, mas se não, ele sabe que está garantida a alta produtividade, porque ele conhece já há longo tempo, né, e sabe que provavelmente colocar outro material ali naquele talhão não vai responder tão bem quanto ela, né? Então, a gente vivencia isso na Menarim Sementes e isso é muito interessante, isso é bacana. Se você for colocar, Evandro, a gente usa o jargão nosso, né, Márcio? Tá? A 284, depois que o cara aprende a lidar com ela, ele não larga, não. Sim. Tá? Isso aí depois que aprendeu. Porque hoje está até mais fácil de lidar com ela. Tem bastante tecnologia que você muitos consegue... pré-emergentes no mercado hoje. Ela aguenta muito pré-emergente, uma coisa bem legal, bem bacana. A questão de acamamento, por exemplo, que poderia ser um problema. Hoje tem vários tipos de sistema. Tem regulador de crescimento. Tem reguladores, etc. Que você... E aí você estimula a ramificação dela, o porte dela, aquele ponteiro extremamente carregado que ela tem e tudo mais. Então, realmente, o cara... Para chegar no 80 sacos tá fácil, né? Sim. Então, assim, é mais ou menos... Depois que a pessoa aprende, é difícil realmente. Mas as outras cultivares não ficam atrás disso não, tá? E até, assim, se tiver algum tipo de outro limitante, né? Tem opção de soja convencional também para esse mercado. Até, Evandro, essa semana estava tendo um evento na Embrapa, ele chama Treino Visita, o Ralf bem conhece. Ele é uma junção de cooperativas, consultores técnicos, né, representantes regionais, que faz o relato da safra. E veio uma conversa sobre soja convencional. A importância, talvez, né, para o futuro da soja convencional também. Principalmente, a gente está falando aqui, o Ralf até comentou da agricultura familiar, dos pequenos produtores. E hoje, se você pegar um cenário a nível Brasil, são grandes grupos que produzem soja convencional. São grandes grupos que usam a soja convencional para fazer o manejo do seu esquema produtivo.
Então, aquele produtor que produz um algodão, um exemplo, né? Um algodão RR, e ele precisa manejar soja no meio do algodão, ele usa soja convencional antes. Porque fica muito mais fácil ele usar a soja convencional, e é isso que entra muito 284 ainda. 284 é um material rápido, é um material de porte controlado, tem sua arquitetura, tem todos os seus benefícios, e ele coloca naquele esquema de anti-algodão, anti-safrinha de algodão, dá ali seus 100 dias, 95 dias, né, Ralf, de ciclo lá, e na sequência ele entra com o algodão. E fica muito mais fácil manejar a soja dentro da cultura do algodão. Isso é um exemplo, né? Foi um assunto que veio essa semana à tona, porque a soja talvez para o futuro, soja convencional também para o futuro, ela vai ser também o refúgio puro, né? Refúgio puro. Que você vai ter que se obrigar a fazer outro manejo de herbicida, outro tipo de controle de lagarta. Bem né? isso. E tanto é que existe um desconto para quem trabalha com um refúgio, né? Isso. Então, eu acredito, e a Menarim Sementes vivencia isso, e a gente valoriza, e por isso que faz parte da estratégia do negócio da Menarim, o refúgio, junto com a convencional, por conta disso, porque a gente se obriga a fazer rotação de princípio ativo de herbicida, e isso faz parte de todo o sistema de manejo da fazenda. Aí é onde entra muito bem a plataforma de soja não transgênica que a gente fala. Então, isso é muito importante para o ciclo total ali da cadeia produtiva, né? Você ter o bom manejo também, né? Sim, mas vejam só o quanto a cultura da soja é encantadora, né? Fora as tecnologias que eu citei, né? Daí o Ralf já falou latitude baixa, fotoperíodo, soja indeterminada, né? A gente está falando aqui do refúgio, o quão encantadora a questão das tecnologias na cultura da soja, né? E quanto mais a gente entender das tecnologias, mais a gente vai poder avançar. E claro, um bom agrônomo entendendo a questão do clima, na interação do genótipo com o ambiente produtivo, né? Vai poder explorar cada vez mais essas genéticas, né? Que a gente já sabe que são muito boas, mas a gente precisa fazer o ajuste fino ali para cada talhão, né? Que nem o Dirceu Gassin falava, sim, né? Para cada metro quadrado da propriedade rural, né? Para a gente ter maior rendimento, né? Então, passando para outra tecnologia, né? A gente se propôs a pular a tecnologia RR, porque já está um pouquinho mais defasado, né? Mas falando da tecnologia iPro, né? Na Menarim Sementes a gente tem vários cases de sucesso da Embrapa Soja, né? E da Fundação Meridional, né? Que são a BRS 1054 Pro, a BRS 1056 Pro. O grande destaque hoje é a BRS, né, 1064 Pro, e também a gente está entrando com os lançamentos também que são das outras tecnologias. Mas o que também me chamou a atenção quando eu cheguei lá, na Menarim Sementes, foi que a 1054 também já é uma cultivar muito antiga, né? E aí, né, a gente sabe do ciclo dos produtos, como o Ralf falou, mas eu achei muito interessante, né, e eu já conheço a variedade de longa data, mas o quão ela traz uma flexibilidade permitindo maiores rendimentos, né, do ambiente produtivo dos campos gerais, principalmente, né? Porque a 1054 e a 1056, as duas permitem plantio antecipado na região, né? Que é complicado, é difícil, né? Tem a questão de solo frio, a questão de clima, ambiente frio, né? Que muitas vezes ali na região, né? Por ser uma região de altitudes, né? Elevadas, né? Acima de 800, 1.000, 1.200 metros, né? Nossa fazenda tem área que é 1.200 metros de altitude, né? Mas isso permite, né? Que essa hiperprecoce e a superprecoce, né? Permitam semeaduras antecipadas e viabilizando melhor o feijão posteriormente. Muitos têm se arriscado a plantar milho safrinha na região, né? Que está entrando também fortemente. E isso é muito interessante, plantar cedo sem perder teto produtivo e ainda conseguindo fazer uma segunda safra bem feita. E quando não, né, fazendo feijão, não entrar com trigo depois, né? 3 safras, né? 3 safras. Então isso é muito interessante. Eu queria que vocês posicionassem um pouco melhor essas duas cultivares, tanto a 1054 e a 1056, que são materiais que a gente sabe que pode plantar antecipadamente, tem um crescimento vigoroso final de setembro, dentro do mês de outubro, que são raros os cultivares que têm esse tipo de característica hoje no mercado, para a gente poder explorar melhor, né? Então,
faz parte do case de sucesso de venda de semente da Menarim Sementes, mas também do sistema produtivo da Fazenda Voana, né? A gente faz intensivamente todas essas culturas também. Começou também um piloto agora com milho safrinha também, em virtude dessas cultivares permitirem alta produtividade com precocidade dentro de uma janela que é muito interessante para os Campos Gerais. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais, principalmente essas duas, e posteriormente a gente vai falar de 1064. Oi, Evandro, a 1054, quando nós selecionamos ela com uma quantidade maior de Ns que a gente fala no sudoeste do Paraná. Por que sudoeste do Paraná? Ali demandava muito cultivares, ainda demanda, né, cultivares com GM mais curto, né, um 5.0 a 5.6, né. Então nós precisávamos de uma cultivar nesse GM, né. O Ralf bem lembra que era demandado muito até materiais que vinham de fora do país para aquela região. E quando nós selecionamos a 1054, nós observamos muito isso que você falou. Era um material que... Ele foi bonzinho agora, né? Ele falou que veio de fora do país, mas era material pirata mesmo, pô. Ele foi bonzinho agora. As Maradona. Bem isso. E nós precisávamos de um material que cresce cedo, né? Ali, os materiais que vinham de fora, eles tinham esse problema, né? Material que o porte ficava bem reduzido, né? E nós temos nossa base junto com a Embrapa em Ponta Grossa, onde nós fazemos a seleção também, né, do programa lá. E quando ela se expande para a rede de ensaios de valor de cultivo e uso, né, VCU, a gente precisa também levar esse crivo ali, esse critério ali para ter esses materiais que crescem no cedo. Então nós fazemos uma semeadura mais no cedo para ter essa seleção, porque é isso que você falou. O mercado hoje ele necessita de cultivares que agregue ali no processo, né? Eu preciso fazer um feijão antes ou um feijão depois, ou um trigo lá depois dessas duas culturas, né? Ou até mesmo milho safrinha que vem entrando nessa região. Naquele momento a 1054 era um material de grupo curto, crescia bem no cedo e entregava produtividade. Então foi uma coisa bem acertada, né? Eram as três coisas, né? Então era um material que crescia bem no cedo, ciclo curto e produzia muito. Então foi bem acertado, ia bem no cedo, crescia bem. E aonde que foi quando ela se expandiu mais para os Campos Gerais? A própria, vou até citar aqui a Fundação ABC, ela fez um teste de mais de uma safra e observou muito isso, né? E isso favoreceu também muito aos trabalhos, né, junto com a Embrapa, né, de posicionar melhor esse material, onde hoje, né, Ralf, hoje ela é muito posicionada nos Campos Gerais e região de Guarapuava, sudoeste do Paraná, pela precocidade e o plantio antecipado. Então, naquele momento tinha poucas opções de cultivares ainda RR, da plataforma RR, e quando teve essa chegada da 1054 para o mercado, isso mudou muito. Então eu consigo plantar essa cultivar ali nos Campos Gerais em setembro, coloco uma cultura na sequência e assim sucessivamente outras culturas e entregando um ciclo produtivo ali, né, com essa cultivar, né? Sim. A gente também faz na Fazenda Voana 1054 plantio de final de setembro. Posteriormente faz nabo, né, 50 dias, né, para promover ainda mais a descompactação do solo e ciclagem de nutrientes, e posteriormente planta trigo. Também é um outro sistema que a gente faz lá, que é isso que a gente tem visto, né? Tem que ser agricultura intensiva, não pode ficar nem um minuto sem nada plantado. E é isso que tem feito com que as produtividades tenham aumentado na fazenda, a matéria orgânica está aumentando, até a gente recebeu um reconhecimento, né, da Bayer, da certificação do Procarbono, né, que é um levantamento que eles fazem, que é bem legal, né, então aumentando cada vez mais a matéria orgânica do solo, né, e isso em virtude da cultivar permitir, né, ter alta produtividade com um ciclo rápido, permitindo entrar com feijão, com milho safrinha, permitindo entrar com uma forrageira, posteriormente um trigo, então fazendo uma agricultura intensiva, né? E, Ralf, e a 1056? O que você pode falar da 1056 para nós? Que, na verdade, as duas ali é uma casadinha perfeita, né? A diferença de ciclo é muito pequena, né? E a gente sabe aí que tem alguns cultivares que reinam nesse mercado aí que nós atuamos, mas as duas batem de frente e quando é plantio mais antecipado, na verdade, se destacam mais fortemente. E eu sei que a 1056 é um case de sucesso também que tem hoje aí nesse sistema. Eu queria que você posicionasse um pouco melhor ela para nós. Eu só queria, Evandro, também dar uma completada na questão da 1054,
só em relação à questão de por que ela não tem mais mercado. Tá? Por que ela ainda ela está limitada ali a um pedaço de mercado, vamos dizer assim, né? O principal mesmo é que quem acaba plantando a 1054 quer justamente usufruir desse detalhe, plantar cedo, colher cedo e tal, e não é a melhor época de fazer semente. Perfeito. Tá? Perfeito. Ou seja, acaba tendo uma limitação na oferta de semente, né? Então, quando a gente tem a semeadura visando produção de grãos, é uma situação. Visando produção de semente é totalmente outra situação, né? E aí vem que a diferença, né, em relação a principalmente esses materiais precoces que a gente tem visto no mercado, é a questão de qualidade de semente. Tá? E aí 1054, 1056 fazem toda a diferença, né? Porque quando você produz para a semente, realmente dá uma semente de alta qualidade, né? Então, essa é uma questão da característica genética das cultivares, tá? Em relação a isso. Agora, campo de produção a gente planta mais tarde. Exatamente. Um detalhe que estava passando assim, então, aqui, mas você está corretíssimo no que você está posicionando. Porque a gente coisa é o sistema produtivo para grão e outra coisa é produção de sementes. Então tem que plantar mais tarde, porque colher semente em janeiro é muito difícil, né? Fazer semente é um ambiente quente, né? Excesso de chuva eventualmente, né? Então você posicionou perfeitamente. E eu também vejo que é por isso que... E você até falou, né, que a 1054 já tem um tempo de participação no mercado, e ela tem mesmo. Quando a gente olha a nova geração, a segunda geração de iPro, que começou lá com 1001, 1003, 1007, 1010, que a gente teve uma primeira geração, e a segunda geração já começou lá com a 1054, depois a 1056, 1061, 1064, enfim, a 1075, que já são a segunda geração. Nós já estamos agora já na terceira geração, né, que começou com a 1064 mesmo, a terceira geração, né? Mas a 1056 sempre foi mais ou menos na mesma linha, né? Olhando para o mercado, principalmente região alta e fria, tá? Que é onde o pessoal precisa de uma soja que seja precoce. Olha que precoce tem várias conotações quando a gente fala em dias, né? Precoce lá no Centro-Oeste é 90 dias. Aqui no Sul, né? Ou seja, de Guarapuava para baixo ali, ou nos Campos Gerais, é 120 dias. 118. Então, é um pouco, assim, precocidade é toda uma coisa bem relativa também. Mas por isso que o grupo de maturidade tem que ser menor mesmo. Tá? Então, 5.6, dentro de todos os grupos que a gente vê, né, Márcio? Sim. O 5.6, ele tem uma boa estabilidade, tem um bom potencial produtivo, o ciclo da planta fica bem adequado às condições ambientais, né? E colhe também numa época boa. Então, por isso que a 1056 realmente teve esse apelo frente a um mercado muito grande, né, que a gente tem com outras cultivares também do mesmo grupo de maturidade, entre 5.5 e 5.7, a gente tem algumas cultivares aí no mercado, né? Mas as 1056 tem exatamente esse destaque também da questão da semeadura antecipada para a produção de grãos, que ela realmente se comporta diferente. Tanto o 1054 quanto o 1056 se ficaram bem adaptados para o sistema para pós-feijão, ou mesmo para um pós-milho. O pós-milho, às vezes, não é nem para produção de grãos, mas eu quero plantar um milho para fazer uma silagem. Perfeito. Né? O pessoal lá de Tibagi, o pessoal lá da bacia leiteira, sim, eles precisam fazer silagem de milho. Sim. Então ele não faz no verão. Ele sim, pode fazer também nessa época. Ele pode aproveitar melhor a área dele plantando uma soja que tem uma certa rentabilidade e usar na cultura sequente um milho, né, que vai ter um alto potencial lá ainda na região por causa das condições que tem lá. Ele vai ter uma produção de massa muito grande para fazer silagem, inclusive. Né? Então, também tem esse detalhe aí. E ainda vai conseguir plantar um milho, um trigo na sequência, se ele quiser, em junho e julho. Né? Também será possível. Né? É claro que daí ele não vai conseguir plantar tão cedo a soja, mas é uma opção também.
né? Então, mas a 1056 hoje, se a gente for olhar, ela é para nós hoje, na região, o material mais importante, de maior destaque. Quando a gente começou essa seleção toda, tal, realmente ela se mostrou bem diferente, né? É um material muito versátil para se trabalhar, né, Ivan? É um material mais fácil para se trabalhar. Galha bem, tem um uma bom sanidade PMS. foliar muito boa. Então, um PMS avantajado. Ela é muito tolerante às doenças de final de ciclo, Sim, né? Bem interessante. Ela é bem limpa. Então, assim, é um material que um pouco mais versátil para se trabalhar mesmo ali. Não dá para falar que é resistente, mas tem uma incidência mais baixa, a mofo branco também, que a gente observa na fazenda. Na verdade, uma das sojas mais plantadas na fazenda já nos últimos 3 anos também, né? Então, é muito interessante. A gente tem posicionado, né? Eu até brinco carinhosamente que ela é meu Zezão, né? Pegou o código aí. Então, mas ela é uma cultivar muito importante para o nosso sistema, né? Produtivo e também para nossa venda de sementes, né? Boa de fazer semente também, bem interessante. E vamos falar da Bruta, né? Do nosso case de sucesso também hoje, né? Que graças a Deus é uma variedade também que se encaixou bem aqui no sistema do Norte Paraná, Mato Grosso do Sul, né? São Paulo também, estamos entrando em Minas também, né? Com a BRS 1064 Pro, né? Que cultivar fantástica, né? Cultivar interessante, né? Vários outros convidados já passaram aqui também nesse MenaCast, citaram, relataram, né, o sucesso que estão tendo com 1064. Hoje a gente tem cliente que experimentou, plantou 50 alqueires, está indo para 100 alqueires, quando alguns não estão plantando a área total, né? Então, isso é muito legal, muito bacana, né? E eu queria que vocês relatassem um pouco aqui do sucesso dessa cultivar, né? Até eu vou apresentar uns trabalhos depois, posteriormente, que a gente vê, né, que ela tem uma fisiologia de planta muito diferente das outras do mercado, né? Vai bem, né? Claro que talvez não seja a especialidade dela, mas vai bem no plantio antecipado, nas áreas de alta fertilidade, né? Na época normal, aqui em outubro, ela se destaca fortemente frente, né, às demais concorrentes do mercado. Um teto produtivo de igual para melhor, se não é melhor, melhor mesmo, né? Que é o que a gente tem vivenciado, né? A gente tem vivenciado agricultores batendo recorde de produtividade das suas, né, propriedades rurais, né? E isso é fantástico, né? Desde a Areião, que tem matéria orgânica em São Paulo, área de alta fertilidade, aqui no Norte Paraná, no Mato Grosso do Sul também. Então a gente tem divulgado muito, a gente está fazendo muita venda, está crescendo muito o mercado de BRS 1064 e Pro, porque tem vários atributos, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho das características de tolerância à doença, o porquê dessa performance numa condição de seca, de alta temperatura, por que ela é muito responsiva quando tem um ambiente bom e tem um manejo bom, né? Uma adubação, né, assertiva, e por que essa cultivar ela tem tantas características reunidas que fazem com que ela está se diferenciando muito do mercado, né? Isso é muito interessante, a gente tem vivenciado isso, é muito bacana, né, a gente ajudar o cliente agricultor a ter uma soja de confiança, de segurança, que não afrouxa ali numa situação difícil climática, e quando ela tem a oportunidade de um clima favorável, ela arrebenta de produzir, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. É muito difícil ter uma cultivar que concilia tantas características assim, né? Tanto na questão de adaptação, na questão de sanidade e na questão de ser tão responsiva, né? A gente sabe que todo mundo tem material muito responsível, mas às vezes não tem a segurança que é necessária, né? Não é todo ano que o clima vai ajudar, né? Não é todo ano que vai faltar um veranico para nós aqui no Norte do Paraná, em outras regiões também, que é muito comum ter veranico em fevereiro, está se antecipando para janeiro. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também, que eu vejo com tanto do sucesso dela também, essa migração do pessoal mudar o grupo de maturação de 6.8, 6.9 para 6.4 também, né? Que o pessoal está mudando, migrando, né, o sistema produtivo, né? Esse grupo de maturação, além de estar produzindo melhor, tem fugido desses veranicos, né? Quando plantado na melhor época ou plantar um pouquinho mais cedo, né? Então são destaques aí da BRS 1064 e Pro que a gente tem vivenciado, e eu queria que vocês posicionassem um pouco melhor aí esse case de sucesso hoje da Fundação Meridional.
O Evandro começa aqui e o Ralf termina. Eu ia justamente sugerir isso, porque eu queria que o Márcio, no contexto geral, colocasse, Márcio, eu acho que isso é importante, a gente colocar no contexto do melhoramento, como é que surgiu essa questão da 1064, como é que ela foi selecionada, né? E aí depois a gente dá uma complementada em algumas curiosidades que ela tem, tá? Evandro, você colocou bem aí, bem sabe que o mercado hoje de grupo de maturidade 6.4 é um desafio. E isso, quando nós selecionamos a 1064, ele estava mais em alta ainda. Ele estava daquela transição de materiais de 6.7, 6.6 para materiais de 6.3, 6.4. E tinha poucas opções no mercado naquele momento. Tinha uma cultivar que liderava ali uma boa participação de mercado. Um GM 6.4 era demandado no norte do Paraná, região central do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós precisávamos de uma cultivar que ultrapassasse e tivesse um rendimento, né, produtivo, principalmente produtivo, além de características agronômicas, que ultrapassasse essa barreira. Para que a gente chegasse para o sementeiro, para que a gente chegasse para o produtor e falasse: nós temos uma cultivar 6.4 que tenha um ganho real em cima da cultivar, né, de mercado, que era naquele momento, X. E quando nós conseguimos selecionar a 1064, naquele momento ainda a linhagem, eu lembro, eu estava em Santa Helena, ali no Paraná, no oeste do Paraná, ali baixo, quente, né, beira-lago, nós tínhamos vários cultivares e os cheques comparativos, e tinha aquele material lá no meio que estava suportando aquele calorzão, aquela estiagem daquele momento. Aí quando eu voltei para a Embrapa, né, eu trabalho junto com o Dr. Carlos Lázaro e o Dr. Eduardo Pipo, e falei para eles: nós temos um material na mão que é diferenciado. Naquele momento ela já estava em segundo ano de VCU, e já vinha trazendo produtividade na cabeceira da planilha. Ela estava lá em primeiro, ultrapassando, batendo todos os cheques ali que a gente tinha comparado. E naquele ano também que eu observei aquilo, ela bateu em primeiro também. Porra, a gente acho que achamos um material que é diferenciado nesse GM. E a gente abriu mais o leque de teste desse material. Observamos características ainda mais desejadas, que é sistema radicular agressivo, enchimento de grão. Hoje, se pegar aqui no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, as cultivares desse GM, no final do ciclo, ela tem quase se entregado, vamos dizer assim, né? Colocar numa forma mais popular, ela não tem enchido aquele grão do ponteiro. E isso conta muito na balança final. Isso conta muito. A 1064, na média, se você pegar os grãos do ponteiro, além de se colocar numa média ali de 2, 3, 4 grãos no ponteiro, ela tem um grão cheio. Uhum. E isso deu um diferencial muito grande naquele momento de seleção. Aí nós fizemos uma reunião interna lá, né, o Ralf bem sabe disso, e estava junto, acompanhou, e falou: nós temos um material interessante, vamos avançar muito rápido esse material. Esse material foi para o Tocantins no avanço de inverno, voltou com um volume maior de semente, e a gente acelerou bastante esse material para que chegasse para o sementeiro, principalmente, para que a gente ofertasse no mercado. E em seguida a gente conseguiu uma quantidade para a gente distribuir já para produtores, né? Cito a família Perúcio aqui de Cambé, foi um das pessoas que ajudou no fomento desse material. Nós testamos lá, eles têm solos de alta fertilidade, trabalha muito tecnificado. Esse material naquele momento ultrapassou ali seus 85 sacos por hectare naquele momento. Eles falaram: porra, vocês estão com um baita material na mão, ainda codificado. Então assim, além disso a gente começou a observar a raiz desse material. Porra, o material do lado está morrendo, vamos observar o que tem nisso na raiz, né? Porque não é na parte aérea, talvez é raiz. Nós começamos a observar muito ali na região de floresta, que tem um limitante muito grande para a macrofomina. Então a gente começou a observar com cultivares que era nossos cheques de comparativos para macrofomina, né? Hoje não tem um protocolo definido para macrofomina, mas a avaliação empírica ela te capacita isso, né? A te dá uma nota para esse material, né? De presença, ausência, né? E a presença da estrutura do fungo naquele momento na 1064 era muito baixa, se comparado com o material que a gente usava como cheque. Uhum. Aí nós, novamente, o grupo dentro da Embrapa, junto com a fundação, falamos: tem mais um diferencial. Aí foi confirmado a moderada resistência para nematóide de galha, para javânica. Os materiais de M6.4, quantos no mercado tem isso hoje? Né? Você conta no dedo, e ainda uma mão ainda vai sobrar dedo ainda. Então, isso foi agregando tolerância para o ídio. Né? O ídio voltou a ser preocupação de novo. Se você pegar os materiais de GM6.4 hoje, se você cultivar ele numa região mais alta, e se pegar uns anos mais secos, você vai ver presença de oídio. Manchas foliares no final.
ela é bem tolerante, né? Tem uma boa arquitetura de planta, índice de área foliar mais baixo, né? Então, assim, facilita no manejo. Então, vários critérios. Ampla tolerância fitóftora, você esqueceu o nematóide de cisto. Então, assim, e vai. Então, é um material muito interessante. E a produtividade. Eu acho, Evandro, assim, acho, não tenho certeza, a produtividade foi o crivo final pra gente falar assim, porra, o material é muito competitivo nesse mercado de GM 6.4, né? E veio, já tá com o 3º ano, né, Ralf, comercial. E é que nem você falou, quem experimenta um ano, no segundo ele dobra ou vai para a área total, né? Então, assim, a gente já aprendeu a fazer os posicionamentos junto com o produtor, né? Isso já na ponta final, posicionar muito bem a 1064. E então, a 1064 hoje é um case mesmo de sucesso ali junto com a Embrapa e Fundação Meridional, viu, Evandro? Legal, bacana. Evandro, eu queria completar um pouquinho, né? A gente também conversa bastante com a equipe de melhoramento e existem algumas curiosidades, coisas que talvez ainda não foram publicadas, a gente às vezes não pode nem falar muito, mas ela tem também nessa questão radicular ainda, né? Já está sendo feito vários testes, inclusive na questão da manutenção por um maior tempo de um Bradyrhizobium se mantendo por mais tempo numa raiz da 1064 do que em outras em condição de estresse hídrico. Porque a gente sabe que o Bradyrhizobium precisa de água para viver também. Né? Não tendo umidade no solo, ele vai morrendo. Tá? E a mortalidade do Bradyrhizobium na 1064, ao que tudo indica, é menor. Ou seja, mantém o Bradyrhizobium, mantém a atividade de fixação biológica de nitrogênio que vai fazer toda a diferença na área verde da planta e nessa questão toda também de água. E a outra coisa que o Pípolo também já estão estudando, já estão vendo, é a questão dos estômatos, né? Tá? Que é a questão do tamanho de estômato e número de estômatos na questão do fluxo de água na planta. Quando você tem poucos estômatos, mas muito grandes, eles precisam perder muita água para daí começar o processo de interrupção do fluxo massal de água na planta. E isso com pequenos estômatos que fecham muito rápido quando perdem água, você para de perder água um pouco mais cedo ou bem mais cedo. Então a planta se mantém mais túrgida e não chega no ponto de murcha permanente. Então são situações que acontecem na fisiologia da planta, né? Que quando a gente consegue fazer com um bom manejo, fazer tudo isso aí se expressar, né? Acaba acontecendo esse estouro de produtividade. Mas um detalhe que é muito interessante na 1064, inclusive a gente teve agora lá na Fundação MS, lá na apresentação lá de resultados, aonde ficou essa questão assim, qual é a variedade que no ambiente menos favorável tem maior estabilidade. 1064 está no topo da lista lá, em primeiro lugar. Que bacana. Tá? Então tá lá, é o trabalho do Jean Richter lá, fui lá ver lá esse trabalho, achei muito legal, porque assim, está confirmando a estabilidade do material. Né? Enquanto você tem material que fez 107 sacos no ambiente bom, mas ele fez 60 no ambiente ruim. Aí você pega uma 1064 que está 89 em todo lugar. Entendeu? Ela não chegou no 107, mas ela também não chegou no 60. Você entendeu? Sim. Essa que é a diferença. Então você ter... Na média está acima da média. Ambientes, e o que mostra isso para você? Que como a gente, dentro do mesmo ano, a gente teve vários ambientes ali no Mato Grosso do Sul, né? Eles têm muitos locais, 21? Não, 14. 14 locais, tá? 21 é a nossa rede. E nos nossos 21 ambientes, a gente também já viu isso. Né? Tanto é verdade que, por exemplo, a partir do próximo ano, a 1064 está indicada para a região baixa lá no Rio Grande do Sul. Que também é um desafio muito grande. Sim. E não tem variedade que vai lá, mas ela vai. É frio, é quente. Você entendeu? É encharcado. Então, realmente é que nem você falou, é uma bruta mesmo, ela é bruta mesmo, ela é um diferencial mesmo. Dá para dizer que ela conseguiu superar a 1003 com certeza, né? Sim. Tá? Porque a 1003 era uma 6.3 também e que tinha várias características interessantes de adaptação, conquistou quase o Brasil inteiro também. Mas a 1064 é mais. Ela é mais. Se vocês me permitirem, e o Feijó, amigo, se você puder me passando os slides, eu quero só apresentar brevemente alguns trabalhos que a gente tem feito que tem a ver com toda essa interação fisiológica e biológica que a gente tem visto na 1064. Então,
Pode passar o próximo slide, por favor? Travou? A gente tem feito inúmeros ensaios. Aqui é um pouquinho do ambiente lá da Menarim Sementes, para vocês conhecerem. Esse ano tem mais de 30 áreas aí onde a gente está testando as cultivares e as receitas do nosso tratamento de sementes. E o ano passado a gente foi no Congresso de Soja e me chamou a atenção um monte de trabalho que falava que tem um potencial produtivo aí na cultura da soja bloqueado de mais de 40%. Esses 40% a mais de rendimento, eles vão vir conforme a gente entender a genética, os químicos envolvidos no manejo e os biológicos. Então, esse ano a gente começou a fazer vários trabalhos, várias receitas inovadoras de tratamento de sementes, né? A gente trocou a máquina também, colocou uma máquina mais moderna para que pudesse atingir essa alta performance no tratamento de sementes, que é onde a Menarim Sementes pode intervir no manejo para ajudar o cliente agricultor a ter mais rendimento no campo. Pode passar o próximo. Então aqui é só para exemplificar um pouquinho nosso tratamento de sementes, o Mena Black, né? E o Mena Black Bio, que é uma inovação que a gente está trazendo. Próximo. Aqui é só para mostrar para vocês que alguns manejos com biológicos a gente já viu na largada que o tratamento de semente já fechava a entrelinha mais cedo, né? Com mais sanidade, maior controle das doenças de final de ciclo. Aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho quanto está mais limpo aqui um tratamento biológico, aqui um padrão legal de mercado também, na parte de químico, mas o diferencial de crescimento, mais entrenó, mais galho. Aqui também mostrando maior engalhamento, maior número de entrenós do que a testemunha, muito interessante. E aqui só para falar um pouquinho do rendimento. Então aqui é um talhão da Menarim Sementes, da Fazenda Avoana, e lá nós temos como pilar estratégico o manejo biológico. E a gente viu aqui que o tratamento, né, o Mena Black Bio 1, que é uma formulação bem interessante, uma receita bem interessante que a gente está posicionando hoje no mercado, agregou em relação a um tratamento básico, mesma qualidade de semente, quase 7 sacas, né? Então, mesmo no ambiente altamente produtivo, com alta matéria orgânica, se você investir em um tratamento de sementes, você vai ter um rendimento muito maior. Isso é muito interessante. Passa o próximo slide, por favor. E aqui é uma rede mais ampla de ensaios que a gente fez com um parceiro estratégico aqui da região, que a gente viu em diversos ambientes um ROI mínimo entre a relação de um tratamento básico mais barato e um tratamento mais premium com biológicos. A interação de 1064 com biológico passa de um ROI de 15%, né? Sendo que lá na fazenda, no ambiente mais produtivo, foi ainda maior o rendimento. Então é isso que eu queria falar para vocês, que tudo isso que nós estamos evidenciando, e a gente quer estudar ainda mais com as outras cultivares também, é o que a gente está vendo na pesquisa e a gente está começando já a ver no campo, e é onde que a Menarim Sementes quer recomendar, né, um melhor tratamento de sementes com biológico para que o agricultor possa ter mais rendimento, né, possa ter mais segurança aí no seu manejo da propriedade rural. Então é aonde a gente pode intervir, aonde que a Menarim Sementes pode desbloquear o potencial produtivo do agricultor, entregando uma semente de alta qualidade, uma genética inovadora, né, como a gente tem conversado, e também, né, inovando no tratamento de sementes. E hoje a gente está vendo uma interação muito boa com alguns químicos, com alguns biológicos, e são produtos que hoje não são mais água de batata, que existia esse mito, né, o biológico é água de batata. Não, biológico é alta tecnologia e alto rendimento, né, que hoje estão presentes nas sementes aí da Menarim Sementes. Só para fortalecer, né, corroborar com o que vocês têm visto na pesquisa em relação a 1064, toda essa performance dela, o bradyrhizóbio, a questão de estômatos menores e maior número, a gente tem visto também na parte do tratamento de sementes com biológicos uma alta interação entregando mais rendimento, né? Tanto no ambiente altamente produtivo, quanto em ambientes onde teve seca, teve excesso de temperatura, na média entregando 5 sacos pelo menos, e lá na fazenda pelo menos 7 sacos por hectare, né? Quem não quer produzir mais hoje, né? Com menor custo. Então é onde a Menarim Sementes quer
bater firme, né, com genética inovadora e um tratamento de sementes que vai entregar mais para o agricultor. Mas é isso aí, Evandro. Eu acho que é também uma quebra de preconceito, né? Também, tanto da parte técnica quanto dos produtores também, que às vezes você chega lá, apresenta e fala, vou entregar, tem uma semente, uma Amena Black, Bio. Aí o cara fala, porra, mas será que isso é responsivo mesmo a campo? Eu estou investindo X valor a mais nessa semente aqui, mas será que ela vai entregar o quanto ela vai entregar? Você está mostrando com os dados. Sim. Você está mostrando com dados que ela entrega mais. O Dr. França já veio aqui e é uma sumidade no assunto, sempre está presente no nosso dia de campo. Você largou com uma semente intermediária, você já está perdendo 12% de potencial de rendimento. Então, ao quanto a gente está mostrando aqui, né? Eu não falei ali da testemunha, mas uma boa testemunha com um bom padrão já ficou quase 3 sacos para trás, né? Então, tô querendo focar mais só no biológico, mas tem todo esse contexto, né? Mas a gente já está caminhando para o final do nosso MenaCast, mas a gente precisa falar de ainda uma tecnologia que está presente no mercado hoje. Tem várias inovações da Fundação Meridional, né? Que são as cultivares I2X, né? Eu queria entender de vocês o que nós temos de lançamento para esse ano e o que a gente pode aproveitar ainda mais dessa tecnologia que está ganhando muito mercado hoje, né? Que é a I2X. Quer seguir a mesma linha? Vamos lá. Não, eu acho que é sempre importante a gente pedir para a área técnica, né? Que realmente o Márcio é uma sumidade nessa. Ele também está envolvido com o mercado, sim, é óbvio que está, né? Mas a parte técnica, assim, do que tem, do que nós já temos, né? E das perspectivas aí para os próximos 2, 3 anos ainda. E talvez, Márcio, até dar uma pincelada na plataforma nova também. Sim, tá? Sim. Evandro, nós estamos chegando com 2 cultivares, né? BRS 258 I2X e BRS 2361 I2X, né? Elas já estão linkadas também com o grupo maturidade na sua nomenclatura de descrição, né? Um é 5.8 de grupo maturidade, mais voltada para a região sul do Brasil, e a BRS 2361 ela daí faz os 2 ambientes, né? Faz região 1 e faz região 2. Então, isso foi uma boa felicidade também para nós, principalmente esse mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde ela se desempenhou muito bem, a 2361. E a 258 é um material de GM 5.8, ela vai ser indicada, né? Está sendo indicada para a região 1, né? Região sojícola 1. Então, ela vai ser contemplar sul de São Paulo, Campos Gerais, Santa Catarina, sudoeste do Paraná e até Rio Grande do Sul. Então, é um GM mais curto, esse mercado, né, e essa região precisa desse GM mais curto. Então, ela vai chegar com esse GM mais curto com um potencial produtivo muito bom. Um dos destaques desse material é aquilo que a gente fala, é uma plataforma que tem esse grupo de GM com poucas opções ainda, de 5.8, então ela agrega muito na sua versatilidade de indicação. Posso plantar em setembro? Pode, Evandro. Você já viu isso, vocês têm acompanhado o material, né, nas nossas visitas. Então é um material que eu posso no cedo, e aquele pessoal também lá do sul que planta no tarde, né? Então olha o apelo aí, eu tenho um material de GM curto que posso fechar também acima de 15 de dezembro, 20 de dezembro e até mesmo quando as janelas permitirem, né? Isso e em janeiro também. É um material que entrega, que a gente já viu isso com dados de campo, né? 2361 é uma 6.1, que o mercado de 2X também ainda está carente, então nós chegamos para agregar com esse GM de 6.1 e 2X. Ela vai na região que a gente denomina região 2, né, sojícola do Paraná. Nas regiões mais de amplitude e altitude acima de 500 metros, ela tem desempenhado muito bem. Região central, região oeste do Paraná. Região oeste do Paraná, né, Ralf? Teve produtividades acima de 100 sacas por hectare. Então, são áreas pequenas, mas expressa o potencial do material. Uma outra felicidade que nós tivemos com a 2361 foi Rio Grande do Sul. Regiões baixas do Rio Grande do Sul, ela mostrou um potencial muito bom com GM curto. Então é um material também que vem chegando ali para uma ampla região de indicação, né? Então ela pega desde a região 1, região 2, que é a 2361. Então ela contempla esse mercado ali de 6.1, que tem poucas opções ainda, né, para esse mercado. E é um material que cresce bem, tem um PMS, um peso de grão, né, alto, né? Então você mesmo, a gente estava em conversa esse dia no particular, ele comentou, o material tem um peso de grão, né, muito alto, acima de 200 gramas. Então
Então, assim, é um material que agrega a 2361 nisso também. E a 258 e 2361 também agrega na questão de produção de semente, né, Evandro? Então, você entrega uma semente com maior qualidade, tem mais facilidade de produzir semente desses materiais. Mas, assim, vamos comentar muito de sanidade, que a gente vai se estender muito falando desses dois materiais. Mas é o pacote sanitário que a Embrapa traz para o mercado ali. Raiz, sistema foliar, então, sanidade de grão. Então, ela traz todo esse pacote também, como os demais materiais da Embrapa ali. Então, acho que o Ralf completa. Antes de passar para o Ralf, a gente está multiplicando, a gente já está comercializando, né? A 2058 e a 2361. São dois excelentes materiais. A gente tem visto lá na fazenda uma alta performance, a gente está acompanhando também em outras áreas que a gente ajudou a difundir, acompanhando através dos ensaios da Meridional também. A 2058 realmente é o que você posicionou, né? É mais uma opção, né, para o mercado, né? Tem poucos materiais nesse grupo de maturação também, tanto para a região fria, né? E ela é muito interessante, cresce bem, pode antecipar a semeadura também dela, bem interessante, material muito estável, muito produtivo. E a 2361 também chama a atenção que ela tem um fenótipo diferente, né? Ela é um paviozão, né? Aquele agricultor que gosta de carregar mais sementes, e a gente tem, né? E não é tanto assim também, né? Estamos falando aqui de 13,5, 14 plantas, né, Márcio? Isso é dentro da média hoje do Paraná. Isso, então assim, só que é uma característica bem interessante, né? Aonde eu levei para alguns agricultores testarem, eles gostaram muito do perfil de planta dela. Eu acho que a gente pode explorar muito o potencial produtivo dela a partir do momento que a gente entender a interação, né, dela com o ambiente, né? Então, talvez adensar ainda mais do que a gente já está vendo. Então, acho que esse é um ano para a gente refinar o posicionamento dela, né? Acredito eu também que pode ser que ela se estenda para regiões mais quentes também, né, que a gente tem acompanhado, tem avaliado. Tá certo que agora no primeiro momento não é a recomendação, né? Sim. Mas a gente já está vendo que, sem sombra de dúvida, são dois materiais de tecnologia nova, I2X, com altíssimo potencial produtivo, altíssima adaptação às regiões sojícolas que elas são recomendadas. E esse ano é o ano do agricultor experimentar, né, validar a tecnologia, para depois no próximo ano aí estar ampliando, né, o plantio dessas cultivares. Mas é interessante acompanhar, né, essas novidades que são muito boas, que estão chegando hoje, né, Ralf? Sem dúvida. Eu acho que o Márcio fez um preâmbulo interessante em relação a 2058 e 2361 dentro do programa I2X. É claro que existem algumas perspectivas de lançamento ainda, né, nos próximos 2, 3 anos. E também já reforçar que a gente deve ter já nos próximos anos também a nova plataforma i5+ também, tá? Então essa também já está em andamento, os materiais já chegaram para a Embrapa e já com as introgressões feitas e as primeiras multiplicações. Claro que veio o pacotinho, né? Então as primeiras multiplicações para ter material para colocar no campo, para fazer ensaio, etc. e tal, está sendo feito. Mas dizer que são duas surpresas muito boas dentro desse programa I2X, que foi assim, rapidamente a gente conseguiu duas cultivares com uma boa adaptação, tanto na Macro 1 quanto na Macro 2. Na Macro 3 nós ainda estamos trabalhando aí as possibilidades, né? Mas então fica aí a dica, né, de quem quer conhecer o material bom I2X, está na região 1, realmente 2058 é diferente, e 2361 do que nós vimos, até mesmo na região baixa, na região 2 baixa, na região 2.1 alta nós já estamos bem tranquilos, sim, né? Sim. Mas esse ano o que nós vimos lá na região 2 baixa foi surpreendente, tá? E aí já vale a mesma coisa lá para o Rio Grande do Sul também, foi muito surpreendente. Então são duas cultivares que com certeza vão deixar a marca Embrapa, a marca BRS aí no mercado também. Bacana, show de bola, pessoal. Quero agradecer a oportunidade, a presença de vocês. E aí quem está em casa aí, curte, compartilha, ajuda a divulgar também, se puder nos ajudar. E se não gostou também, curte também, né? Mas estamos aqui para acrescentar a vida dos clientes agricultores, né? A gente tentar, através do nosso profissionalismo, fazer o nosso melhor, né? Todos os dias, é assim que eu convivo com todos no nosso segmento, né? E a gente poder trazer um pouquinho, né, do nosso dia a dia,
né, da nossa alegria de vida, do nosso jeito de ser aí pro pessoal aí em casa, né? E falar que a gente deseja que a força da nossa terra, que está em cada semente, né, chegue aí até o cliente agricultor através da marca da Menarim Sementes, né? Tá bem? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Evandro. Até a próxima. Obrigado, Menarim Sementes. Tchau, tchau.